Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse dia e te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome para estarmos transmitindo a Tua palavra. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, que todo impedimento, Pai, nessa transmissão caia por terra e que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir, ó Deus, nessa transmissão. Abençoa todos aqueles que estão assistindo essa mensagem que vai ser passada, que o Senhor possa abençoar a cada um, que essa palavra possa edificar as nossas vidas, trazendo graça para cada um de nós. Recebe de maneira antecipada a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos. Que Deus realmente possa abençoar a vocês e que Ele nos ajude para que tudo corra bem nessa transmissão. Eu escolhi para hoje Eu estava orando pela manhã pedindo que Deus me desse uma palavra. Orei também durante a madrugada. E aí eu me deparei com uma parte de um texto que está lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, no versículo 5, a parte C. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Eu queria falar hoje sobre uma oração que mudou o propósito do coração de Deus, baseado aqui nessa experiência do rei Ezequias. Uma oração que mudou o propósito do coração de Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Estas palavras, elas foram ditas ao rei Ezequias, elas foram dirigidas ao rei Ezequias quando este achava-se enfermo de uma doença mortal. E é interessante que, ao tomar conhecimento de que não sobreviveria àquela doença, Ezequias ficou muito triste e chorou na presença de Deus e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a sua oração. Ezequias, ele não foi o único que recebeu a notícia de que a sua oração foi ouvida. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 13, Zacarias, uma visitação de um anjo que lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Deus ouve a nossa voz e o nosso clamor. Deus ouve a nossa súplica quando a Ele nos dirigimos em oração. Na Epístola de Tiago está escrito que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra fez germinar o seu fruto. Está lá em Tiago 5, 17 e 18. Há poucos dias atrás pregamos sobre a conversão de Cornélio.
e comentamos que antes da sua conversão ele recebeu a visita de um anjo que lhe disse: as tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Está lá em Atos 10, versículo 4, no final do versículo. O mesmo rei Ezequias, antes de adoecer, no capítulo 19, ele recebeu uma notícia afrontosa do sumo rei da Síria, Rabsaque. Essa notícia, ela deixou o rei bastante angustiado. Está lá no capítulo 18 do livro de 2 Reis. Então, no capítulo 19, está escrito que, tendo o rei Ezequias ouvido as ameaças do sumo rei da Assíria, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor, no templo. No versículo 2 e 3, Ezequias manda seu mordomo, seu escrivão e os anciãos dos sacerdotes ao profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: este dia é dia de angústia, dia de disciplina, dia de opróbrio. No final do versículo 4, ele pede ao profeta Isaías, filho de Amós: ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. A resposta da oração veio através do profeta Isaías, com essas palavras da parte do Senhor: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes. 2 Reis 19, versículo 6, parte A. Na Bíblia, na tradução Nova Versão Internacional, está escrito: não tenha medo das palavras que você ouviu. Neste mesmo capítulo 19, versículos 8 e seguintes, o rei da Síria manda uma carta ameaçadora por meio de Rabsaque ao rei Ezequias. Ao ler a carta, o rei Ezequias subiu à casa do Senhor, ao templo, e estendeu essa carta perante o Senhor e orou ao Senhor. No versículo 16 está escrito, Deus falando ao profeta, está escrito acerca do pedido de Ezequias ao Senhor: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras afrontosas de Senaqueribe, para afrontar o Deus vivo. No versículo 19, Ezequias diz, ainda em sua oração: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. E no versículo 20, Isaías manda dizer ao rei Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste, eu te ouvi. E aí no capítulo 20, onde nós lemos, Ezequias está enfermo. É interessante, eu estava observando pela manhã que em vários momentos da vida de Ezequias, Ezequias recebeu notícias angustiantes. A maioria das notícias que o rei Ezequias recebia eram notícias realmente que abalavam profundamente toda a sua estrutura. Eram mensagens que vinham, que realmente sacudiam o coração, a mente e toda a estrutura desse rei. No capítulo 20 vem novamente, né, uma notícia, essa foi a pior, né, poderíamos dizer, a mais angustiante, a mais atormentadora que o profeta, que o rei ouviu.
Ele estava enfermo e ele sabia pela boca do profeta Isaías que lhe fora enviado da parte de Deus para dizer-lhe que pusesse em ordem a sua casa, porque morreria e não viveria. E aí, nesse exato momento, Ezequias, ele orou, ele chorou diante de Deus. E mais uma vez o Senhor, o profeta Isaías, dizer-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Versículo. Em todos os momentos do rei Ezequias, ele sempre procurou buscar ao Senhor e foi por ele atendido. Deus curou o rei Ezequias e acrescentou mais 15 anos de existência à sua vida. Eu, quando estava hoje pela manhã preparando essa palavra, eu comecei a pensar que não podemos negar que nos últimos meses temos recebido muitas notícias ruins, muitas notícias angustiantes. Chega a ser aflitivo e muitas vezes até desesperador e até desanimador. São problemas relacionados à saúde, problemas relacionados à nossa nação, problemas políticos, problemas econômicos, e de uma certa forma essas coisas têm afetado as nossas igrejas no que concerne ao ajuntamento do povo de Deus para adorar o Senhor, para cultuar o seu nome, para estarmos ali juntos, como diz o salmista, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Essa união ali pessoal, essa união íntima, ela foi travada desde fevereiro. E nós temos sentido muita falta dessas coisas, do convívio com os irmãos. Teve uma irmã, ela estava lá fazendo a limpeza e um vizinho falou: eu estou com muita saudade da igreja, do pastor, de vocês, do trabalho de vocês aí. Até pessoas que moram ali na igreja, eles estão sentindo saudade dos cultos, eles estão sentindo saudade da nossa presença, da presença de todos nós. E a gente fica pensando: Senhor, até quando? Até quando? E nós sabemos que isso vai passar, mas a gente fica angustiado, a gente fica triste, a gente fica assim, lamentando, porque a gente gostaria tanto de poder estar junto com os irmãos novamente. E aí eu tive refletindo que ultimamente parece-me que cada vez eu fico pensando lá na vida de Jó, que cada notícia que chegava, uma era pior do que a outra. E eu confesso aos amados que eu tenho procurado nem ver mais noticiários. A última vez que eu parei numa banca de jornal, eu fiquei apavorado. Eu fiquei com a minha cabeça quente, eu fiquei extasiado com aquela situação. Falei: meu Deus, nunca a gente consegue encontrar uma notícia boa. As notícias boas a gente ouve na palavra, a gente encontra na palavra, e eu me deparei com essa palavra: a tua oração foi ouvida.
E aí a gente começa a pensar que nós não podemos negar que o quadro tem sido desanimador. Se nós ficarmos dando ouvidos a tudo aquilo que tem chegado a nós por meio das informações. E aí eu fiquei pensando o que fazer em momentos caóticos como esses. É fazer o que esses homens de Deus do passado e do presente fizeram. Orar, clamar, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. É fazer o que fez o salmista no Salmo 121. Lá ele vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Não é do monte. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. É do alto, é do trono da graça, é do trono de glória, é do trono de Deus. É dali que virá o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele vai dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, ele está cuidando, ele diz assim, ele te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então, amados, nesses momentos aflitivos, devemos clamar ao Senhor, e Ele certamente nos ouvirá e responderá. Ele é o Deus que vê, é o Deus que sabe o que estamos vivendo, e ouve a nossa oração feita com perseverança e fé. Ele diz, ouvi a tua oração. E eu comecei a refletir nessa manhã, nessa frase e nesse verbo ouvir aqui. O verbo aqui ouvir é no sentido de atender. As nossas orações estão subindo ao trono da graça. E eu tenho certeza e eu estou esperando o momento em que Deus vai dizer, basta. O momento em que Ele vai dizer, chega, acabou. No momento em que Ele vai retirar todo esse caos, toda essa problemática que nós estamos vivendo. E aí nós vamos poder realmente desfrutar, voltar a desfrutar da paz e da harmonia que nós vínhamos vivendo. A hora, amados, é de clamarmos, é de levantarmos clamores àquele que tudo pode. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B está escrito, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, amados, nós devemos estar clamando ao nosso Deus, orando ao nosso Deus. A oração de Ezequias muda os planos e os propósitos de Deus. A oração de Elias fez com que o céu cerrasse e que durante 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra. E depois a oração de Elias fez com que o céu desse chuva e fizesse germinar a terra. E Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós. Elias tinha as mesmas fraquezas que nós.
Elias era tão humano, quando diz que Elias era homem semelhante a nós, está dizendo que ele era tão humano quanto humano nós somos. Elias não era um super-homem, ele era um homem de Deus, ele era um homem de oração, ele era um homem que dobrava os seus joelhos diante de Deus. Quando ele orou para que Deus desse chuva, ele ficou de cócora, colocou a sua cabeça entre os joelhos e começou a orar. E mandou que o seu servo fosse lá para ver o sinal de Deus. Nós estamos esperando um sinal de Deus. A qualquer momento um sinal de Deus virá. E o sinal de Deus, depois de várias vezes, enquanto ele mandava o seu servo ir, ele olhava, nada. O servo de Deus ia lá de novo, voltava, nada. Às vezes a gente está orando e parece que nada está acontecendo. Mas Elias, ele não se levantou e falou, ó, vamos embora porque não adianta, Deus não está nos atendendo. Ele não fez isso. Ele continuou com seu rosto entre os joelhos e ali, perseverando em oração. Até que num dado momento, o seu moço volta e diz, olha, eu vejo subindo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Eu fico pensando que na imensidão desse céu, o que é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem? O que essa nuvem pode? O que uma nuvem tão pequena pode fazer quando o profeta queria chuva? Talvez tenha pensado, olha, é uma nuvenzinha pequenininha e aquilo ali não é nada. Não vai dar nem para... Mas Elias era um homem que ele estava acostumado aos sinais de Deus. Os sinais de Deus, às vezes, são bem diferentes dos sinais que nós esperamos ter. Na nossa visão, o céu tinha que, de repente, ficar todo fechado, todo negro, e começar a dar relâmpagos e trovões e essas coisas. Mas no momento em que Elias recebe a notícia de que havia uma pequena nuvem subindo do tamanho da palma da mão de um homem, ele diz, vai, corre a Acabe e diz para ele se apressar, porque eu já ouço o barulho de abundantes chuvas. E olha, o céu mandou uma chuvarada tremenda, mas começou com um pequeno sinal, do tamanho da palma da mão de um homem. A gente precisa continuar clamando, a gente precisa continuar orando. Quando Isaías, filho de Amós, foi lá, chegou para Ezequias com aquela notícia, porque quando Ezequias estava doente, ele mandou o seu servo ao profeta e pergunta para Deus se eu sararei dessa enfermidade. Deus respondeu através do profeta, vai lá e diga para ele essas palavras, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Certamente que não era essa a resposta que Ezequias esperava. O profeta Isaías deu essa mensagem e saiu, foi embora. E aí Ezequias, ele deitado, vira para a parede e começa a chorar e começa a orar ao Senhor. O profeta Isaías já estava na praça quando Deus chega e fala para Isaías, volta lá. Eu fico pensando, a vida do profeta não era fácil, né? Porque ele foi lá e agora tinha que voltar lá. Vai lá e diz para ele,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quando ele diz ouvi as tuas orações, não é porque ele simplesmente ouviu no sentido de escutar, mas ele ouviu no sentido de atender. Eu vou atender a tua oração. E aí Deus falou ao coração do profeta, pega uma pasta de figo e coloca sobre a úlcera e ele ficará curado. E Deus falou para ele, diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. E Deus acrescentou mais 15 anos à vida. A oração de Ezequias mudou o plano de Deus, que era levar o rei. Deus voltou atrás. Teologicamente, os teólogos dizem que Deus não se arrepende, que ele... Bom, a teologia não está acima de Deus. A teologia não tem a última palavra. A última palavra é de Deus. Se Deus volta atrás ou se não volta, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Ele tinha mandado uma notícia que ia levar o rei e depois ouviu a oração do rei, mandou o profeta voltar lá e dizer, eu ouvi a tua oração. Deus ouve a oração daquele que chora diante dele, daquele que ora com sinceridade, com fé e com certeza de que Deus é o Deus que tudo pode. Então, amados, nesse momento angustiante em que nós vivemos, e como eu disse aqui no início da nossa fala, o rei Ezequias só ouvia notícias ruins, notícias que deixavam ele apavorado. Mas no final de tudo veio uma notícia boa. No meio de tantas notícias ruins, e a última delas foi aquela, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa foi a mais ruim de todas. Mas no final veio uma notícia boa. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de existência. Essa foi uma boa notícia. Essa foi uma notícia alegre. Essa foi uma notícia que realmente trouxe vigor ao coração do rei. Foi uma notícia que alegrou o coração do rei. Foi uma notícia que trouxe novamente a paz ao coração do rei. Nós estamos esperando um sinal de Deus. Nós estamos esperando notícias boas. E certamente essas notícias vão chegar. É só a gente continuar orando. Você tem que continuar clamando. Nós temos que continuar clamando. Não vamos estar aqui questionando por quê. Será que Deus está demorando? Será que Ele não está ouvindo? Nossas orações, assim como eu estou vendo umas bolinhas e uns corações subindo aqui, as nossas orações estão subindo até o trono de Deus. Assim como essas bolinhas e esses corações sobem e somem aqui, as nossas orações sobem e somem, não no sentido de desaparecer. Elas desaparecem da nossa visão, mas elas continuam e o céu está aberto, recebendo todas as nossas orações. E eu tenho certeza de que todas as partes desse Brasilzão, muitas orações estão chegando ao trono da graça. E vai chegar o momento em que Deus vai mandar um sinal. E vai chegar o momento em que Deus vai dizer para nós: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Porque muitas vezes nós temos chorado diante de Deus.
diante da situação que temos vivido. A palavra de Deus diz que Deus, ele pega as nossas lágrimas e guarda num odre. Eu não sei por que ele pega as nossas lágrimas e guarda ali. As nossas lágrimas, elas têm chegado ao trono da graça. E Deus tem recolhido as nossas lágrimas, Deus tem recolhido as nossas orações, Deus tem recolhido as nossas súplicas. E eu tenho fé e tenho certeza de, assim como vocês estão me vendo aqui e eu vendo vocês aí, que vai chegar o momento em que Deus vai mandar um sinal. Não sei como será esse sinal, não sei de que forma será, mas eu sei que todos nós vamos entender. Porque quando Elias viu ele soube que uma pequena nuvem subia no céu, ele disse, esse é o sinal, vai e fala com Acabe para correr, porque eu já estou ouvindo. A fé faz com que a gente veja as coisas acontecerem antes delas acontecerem. Diga para Acabe que eu já ouço o ruído de abundante chuva. Então, amados, fiquem atentos porque Deus vai dar um sinal. E Deus vai mudar toda essa situação. E depois de estarmos recebendo tantas notícias ruins, nós vamos receber uma notícia boa. Uma boa notícia, uma notícia que vai alegrar os nossos corações. Uma notícia que vai nos fazer chorar agora de alegria. Uma notícia que vai fazer com que esqueçamos de todas as tristezas que estamos vivendo no presente momento. Aguardem, porque Deus responde às nossas orações. Ele está ouvindo a minha oração, a tua oração, a nossa oração. São batistas, congregacionais, presbiterianos, metodistas, enfim, todo mundo, todos que creem no Senhor. E também eu tenho certeza de que tem até pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica, mas que também têm clamado ao Senhor. Porque esse momento é um momento de clamor. E todos clamam, até mesmo aqueles que não têm, assim, nenhum vínculo com uma igreja. Porque o clamor da terra está subindo ao céu, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode. E olha, a nossa oração ela é tão eficaz quanto foi eficaz a oração de Ezequiel. Deus mudou seus planos. Eu não vou entrar, como eu disse, em teologia aqui. Os teólogos, eles não aceitam essa ideia. Quem sou eu para dizer se Deus pode mudar ou não? Eu sou apenas como um nitrato de pó de pulga na presença de Deus, diante da imensidão desse Deus maravilhoso, desse mundo. Tá? Aqui a irmã botou, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o clamor. Salmo 40, verso 1. Espere com paciência, vamos ter paciência e vamos clamar, porque num dado momento o sinal de Deus vai chegar para nós. Vai chegar o momento, ele está deixando a coisa seguir, mas num momento ele vai dizer basta. E quando Deus diz basta, basta mesmo. Que ele nos abençoe nessa noite. Não cesse de orar. Não cesse de clamar. Não desista. Eu às vezes fico pensando que a pseudo-demora, né? Porque para nós é demora, mas para Deus não há demora. Mas essa pseudo-demora é para ver se nós realmente
Vamos perseverar na oração. E a gente precisa ficar clamando, clamando, orando, 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 até que o Senhor nos dê uma resposta. E a resposta que Ele vai dar, ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria, ela vai trazer confiança, ela vai trazer regozijo para os nossos corações, para as nossas mentes, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a continuarmos perseverando, clamando, orando. De madrugada, quando você levantar, ore pela manhã. O salmista vai dizer, de manhã à tarde ao meio-dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu tenho orado talvez até mais vezes do que isso. Não estou dizendo que eu seja melhor do que eles, não. Mas a gente está sempre clamando, porque nós queremos ver mudanças, nós queremos ver a bênção de Deus sendo derramada sobre cada um de nós. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai mudar. Confia, creia, porque a palavra diz, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, louvamos o Teu nome por esse momento, Senhor, em que tivemos a oportunidade e o privilégio de podermos estar orando, pregando a Tua palavra e meditando na Tua palavra. As experiências vividas com Teus servos do passado, e nós sabemos pela palavra que Tu és Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor não mudou. A Tua palavra diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir, nem surdo os seus ouvidos. Então, Senhor, nós sabemos que os nossos clamores têm chegado até o Teu trono de graça. Nós estamos atentos porque sabemos que o Senhor responde às orações. E nós temos certeza de que, num dado momento, todo esse quadro em que nós estamos vivendo vai mudar. E nós vamos poder nos alegrar no Senhor. E a nossa alegria futura vai ser melhor do que a alegria passada. Com certeza que vai. Porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes e tremendas. No nosso Brasil, nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Nós cremos e confiamos na Tua palavra, porque Tu és fiel. Nós cremos porque Tu és o Deus fiel. E a Tua palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito que o Senhor tem para ela. E nós estamos orando firmados na Tua fidelidade, na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia, que é melhor do que a vida. Então, Senhor amado, sara a nossa nação. Visita a nossa nação. Esse problema político, social, econômico, espiritual que estamos vivendo. Ó Deus amado, que o Senhor atenda a nossa oração. Visita aqueles que foram acometidos dessa pandemia, Ó Deus amado, vá ao encontro e esvazia os hospitais, Senhor, curando aqueles que estão lá esperando a cura. Também aqueles que estão em seus lares, também confinados por causa da doença. Que o Senhor esteja visitando a cada um nessa noite
e que o Senhor fale ao seu coração. Ouvi a tua oração. Então, Senhor amado, que nós realmente possamos estar clamando. Muda, Senhor, a sorte da nossa nação. Permita que, ao passar essa pandemia, ao passar todo esse problema que nós estamos vivendo, possamos voltar para as igrejas, para os templos, mais firmes, mais crentes, mais fortes, mais confiantes, mais alegres no Senhor, mais unidos uns com os outros e contigo, que possamos cantar o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Nós vamos jubilar e vamos nos alegrar. Também queremos te pedir que quando passar esse problema, que ao invés do Brasil quebrar, que o Brasil levante forte, com uma economia forte, com muitas portas de empregos abertas, que o Brasil se recupere de uma forma miraculosa e que todos aqueles que estão torcendo pela quebra da nação, eles fiquem frustrados e decepcionados. E que também eles vejam o teu poder, que o teu poder é maior do que o desejo maléfico do coração dessas pessoas que estão desejando o mal para a nossa nação. E que nós possamos voltar a ser um país abençoado e que também o nosso país venha servir de modelo para muitas outras nações. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso. Por isso é que eu estou fazendo essa oração. Abençoa os meus irmãos, não somente os membros da Igreja Congregacional de Vila Nova, membros congregados, visitantes, os vizinhos ali, mas todo o teu povo, independente de denominação evangélica, que o Senhor visite a cada um nessa hora, falando ao seu coração. Eu ouvi a tua oração. E visita também aquelas pessoas que mesmo não fazendo parte de igreja alguma, mas que estão te clamando. E que, ó Deus, vozes de júbilos sejam dirigidas ao teu trono de glória, vozes de gratidão e louvor por aquilo que o Senhor irá fazer na nossa nação. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração, no nome que é sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente está tendo uma dificuldade com a comunicação, mas sejam perseverantes, tá? Que vai dar tudo certo, como deu, tá? E obrigado a vocês, obrigado pela presença de vocês, obrigado por esse privilégio de poder estar vendo vocês aqui, tá? E estarmos nos alegrando. Que Deus realmente possa nos unir cada vez mais, porque a união é um ditado comum que diz que a união faz a força. Mas nós sabemos que a união do Pai, Filho e Espírito Santo e a união conosco, como Jesus pediu, que nós fôssemos unidos assim como o Pai
e a nossa união, ela vai mover o coração do nosso Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe a todos. Vão na paz. Eu, como sempre digo, eu não tenho vontade de parar, mas infelizmente tenho, porque vocês têm que continuar tocando a vida, eu também. Eu já estou com fome, tenho que jantar, né? E a vontade de ficar aqui falando com vocês, mas eu estou até no escritório do meu cunhado, né? Porque minha internet deu problema, mas tudo bem, Deus sempre dá um jeito. Obrigado, um beijão, um abração, aquele abraço que eu gosto de dar em vocês na porta da igreja, mas que eu estou abraçando todos vocês aqui. Fiquem na paz, uma boa noite. Domingo nós estaremos. Amanhã é o Paulo Henrique transmitindo a palavra. Sábado, se Deus quiser, o nosso irmão Wagner, presbítero Wagner, estará transmitindo a palavra. Estejam orando pelo nosso irmão, tá? E domingo pela manhã, o nosso querido, também e amado pastor Lélio. E à noite, se Deus quiser, nós estaremos aqui transmitindo a palavra. Beijão, abração e boa noite a todos. E muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau. Fui.